Bem, meu nome é Manuel Cirilo de Oliveira Neto. Eu tenho 76 anos, né? Um corpício de 74 no máximo, né? Mas 76 anos, e nasci em Salvador. Né? Não é para me gabar não, mas eu sou baiano. Então, todos nós fomos alocados numa casa em São Sebastião, no litoral norte aqui, né? Para aguardar a elaboração dos passaportes falsos para a gente poder sair do país, né? E eu estava lá nessa casa em São Sebastião, era uma rua perpendicular assim à praia, tal, com uma vegetação muito grande, né? Mata, aquela mata meio rala de litoral, né? Rua de terra, tal. E bastante segura em função de tudo isso. Mas um belo dia na casa de alguém, tinha uma placa na casa, Solar dos Brizola, da família Brizola. Não era o famoso Brizola, era um ramo da família aqui de São Paulo, né? E estava tendo um festival desses da canção. Eu passei a noite vendo um pouco o festival, né? Me fugiu agora na memória a música que eu estava vendo, mas é um dos festivais de televisão, tal. E a família gostava muito de teatro, então tinham dezenas de livros e peças teatrais, tal, muita coisa, tal. Aí eu passei a noite lendo, estava dormindo num beliche, na cama mais alta do beliche, embaixo tinha um monte de livro em peças teatrais. Eu passei a noite lendo, tal, até que eu desmaiei lá, de sono, né? E fui acordado, jogado do alto daquele beliche no chão, pela repressão, né? Já com um fuzil em cima de mim, assim, tal. Bem, alguém da LN, da nossa organização, que anteriormente tinha estado naquela casa por uma razão ou por outra, durante a tortura, durante o interrogatório, resolveu delatar aquela casa, a existência daquela casa, né? Só que ele fantasiou. Como ficava a meio caminho entre Rio e São Paulo, tal, e era uma casa mais recolhida, naquela época São Sebastião era mato, né? A não ser a área urbana pequena, né? Ele fantasiou e disse que era um grande aparelho da organização, com subterrâneos, tal, que era usado com túneis subterrâneos, era usado para guardar pessoal, como munição, enfim, inventou, fantasiou lá que era uma coisa desse tipo. Então, a Operação Bandeirantes, que na época era o braço clandestino da repressão, não era o DOI-CODE formal, legalizado, né? Apesar de criminoso e absurdo, era formal, era legalizado. A Operação Bandeirantes era absolutamente clandestina e tinha a mesma composição, né? de integrantes de todas as forças, né? Inclusive civis, inclusive de organizações paramilitares. Por exemplo, o pessoal do CCC participava de ações armadas, ações deles, né? Capturas, prisões, tal. Então eu acordo ali de manhã, com o cara armado, um fuzil, né? Um fuzil na minha cara, tal. A gente fica ali já apanhando aquela pancadaria de prisão, imagine, né? Uma prisão de um órgão clandestino daquela repressão da ditadura. Porque a Operação Bandeirantes veio
foi o primórdio, o clandestino, o embrião do que veio a ser depois o DOI-CODE, que foi formalizado. O DOI-CODE era um organismo formalizado da ditadura, né, composto por integrantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, as forças civis, não sei o quê, né, Polícia Civil. Naquela época era tudo clandestino. Bem, e aí eu fui encaminhado direto para o DOI-CODE. Direto não, minto. A gente saiu de São Sebastião, então subimos a serra, eles entraram num quartel, porque como o companheiro que havia entregue a casa, que era delatado, né, a casa que nós estávamos, ele, no processo de tortura dele, ele fantasiou a coisa toda, então disse que eram grandes, como ficava meio caminho entre Rio e São Paulo, tal, era um grande aparelho clandestino da nossa organização, que tinha subterrâneos, tinha muito armamento, muita gente. Tal. Então, quando a Operação Bandeirantes foi para lá, eles primeiro passaram no Vale do Paraíba, pegaram um reforço, um grande reforço militar, vários e vários caminhões de tropa mesmo, do Exército, aquelas pata-chocas, sabe? De transporte de tropa, e foi toda aquela romaria, foi toda para lá para prender e capturar, né? Tomar aquele aparelho importantíssimo que quem tinha delatado tinha dito que ficava a meio caminho do Rio de São Paulo, então era uma grande fortaleza, muito utilizada pela LN, tal. Fantasiou lá, coitado, a história que ele quis inventar. E eles foram com uma tropa gigantesca para ocupar mesmo tudo. Então, chegou lá, era uma casa de família, né? Não tinha nada daquilo, não tinha subterrâneo algum, tinha muito livro, particularmente peças de teatro e tal, mas a gente ficou ali apanhando. Tal. Quando eles foram devolver a tropa lá para um daqueles quartéis no Alto da Serra, no Vale do Paraíba, não sei qual é, eu, debaixo de uma saraivada de pancada, mas aquela pancada atabalhoada, não era interrogatório, não era nada, era só porrada mesmo, pancada de raiva deles e tal. Eu fiquei ali dentro do carro, no camburão, né, jogado lá no chão, e sem entender nada do que estava acontecendo. Eu não sei que cidade foi, não sei qual foi a unidade militar. Eles engrossaram as tropas, né? Não foi só a Operação Bandeirantes que foi para lá, eles levaram um reforço, em função da denúncia que eles tinham, que era um grande aparelho da LN, e tal, entre Rio e São Paulo, no meio do caminho, então muito utilizado, muitas reuniões, tinham subterrâneos, tal, então eles foram com a tropa para uma guerra lá, né? E não encontraram muita coisa. Bem, eu só sei dizer que eu fiquei ali, foi só pancadaria, coisa bronca, não foi interrogatório, não foi nada, mas muita porrada, muita pancada e tal. E viemos para São Paulo, né? Eu estava no chiqueirinho da viatura deles. Era uma viatura do Senimar, eu me lembro, porque a cor era característica, azul, né? Aquele azul claro da Marinha e tal. Mas trabalhando para o DOI-CODE, a Operação Bandeirantes, né? A tropa clandestina deles. Naquela época eles eram clandestinos. Aí desembarquei e tal, baixo muita porrada, faço ideia, né? Corredor polonês e tal. Não sei porque eu estou falando tudo isso, mas o problema é que eu fui preso, né? Fui preso e não vi mais a família do Virgílio, do Jonas, não tive mais contato com os meninos e tal. Enquanto eu não vi a esposa dele, a viúva dele, a Hilda, que está viva até hoje, já bem velhinha, 90 e tantos anos, ela estava
Eu não vi, depois da prisão, que a casa foi invadida, só vi os 2 meninos maiores que estavam na varanda comigo, eu levando porrada, tal, e eles eu não sei nem dizer, provavelmente não, porque eles eram muito crianças, assim, 5, 6 anos. Né? Espero que eles não tenham levado nenhuma porrada, acho que não, porque também essa foi a última vez que eu os vi, porque a Hilda passou um ano e pouco presa, depois ela foi solta e imediatamente após ela se exilou. Ela foi para o exterior, né, com a família, claro, né, e aí eu perdi totalmente o contato. Eles moraram em Cuba até depois da nossa abertura, né, abertura política. E eu fiquei ali. Né. Quando eu entro do ICOD, já levando pancada desde da abertura do carro, né, imagine. E me encaminho para uma sala de tortura que ficava lá, subi uma escada, um corredor polonês gigantesco, né, durante todo esse percurso, muita pancada e tal. E quando eu vou direto para o pau de arara e tal, né, e quando eu estou lá pendurado no pau de arara, eles já estão mostrando uma poça de sangue que tinha, começava na parede, vinha pelo chão, tal, dizendo que aquilo era o sangue do Jonas, que eles tinham matado no dia anterior, tal, contando, se vangloriando, né? Contando vantagens, tal. Eu fiquei aturdido, sem saber, eu estava fora, né? Tinha uns 3 ou 4 dias que eu estava fora, não tinha nenhuma informação do que pudesse estar acontecendo em São Paulo, mas eu estava constatando que tinha alguma coisa de anormal. Primeiro, porque chegaram em São Sebastião. E segundo, eles falando de Jonas, tal, né? Não sei o quê, mostrando a poça de sangue. Eu fiquei absolutamente aturdido ali, mas né, sessão de tortura, não imagine. Mas aí a primeira sessão acabou, eu fui jogado lá numa cela. Tinha uns companheiros de cela naquela época. Naquela época o DOI-CODE não estava tão estruturado como logo na sequência ele ficou. Aqui em São Paulo o DOI-CODE funcionou nos fundos de uma delegacia de bairro, da 36ª delegacia aqui de São Paulo. Então ele ainda tinha que dividir as celas com essa delegacia, né? Era uma coisa bem improvisada, bem informal, bem clandestina, totalmente uma aberração completa. Coisas da ditadura. Né? Eu não sabia, eu não entendia, na minha cabeça, ali, eu não entendia o que tinha acontecido, como é que tinham chegado ao Jonas, e como é que tinham chegado em São Sebastião, não entendia nada, não sabia nada. Né? Eu só sei dizer que no dia seguinte eu terminei descobrindo um guardinha, o policiamento da carceragem, da nossa carceragem ali, não era responsabilidade da Polícia Civil, da delegacia, era da própria repressão mesmo, eram policiais militares do Exército, PE, era a PE que estava fazendo a segurança e a carceragem ali nossa, pelo menos a guarda da carceragem, né, era feita por soldados do Exército, que são recrutas, né, e não tem não tinha, ainda bem, tanta fidelidade à repressão política, assim, né? Pelo contrário, eram reservistas, né, que estavam ali servindo o Exército. E eles, o que tinha feito a guarda de noite terminou me contando para o pessoal, porque eu estava muito mal, não fui eu que conversei diretamente, mas eu estava jogado lá na cela, no chão, depois de todo um dia de tortura e tal. Ele contou o que tinha acontecido para os companheiros de cela,
porque só tinha uma cela forte nessa área, nessa delegacia, porque não era um aparato de repressão política, era uma delegacia de bairro, na verdade. Então só tinha uma cela forte e já estava sendo usada. Já tinha alguém lá, tinha um outro companheiro lá, que era um preso comum. Porque por uma questão política, a repressão política começou a enquadrar na Lei de Segurança Nacional todo aquele cidadão, político ou não, que assaltasse banco, né, que roubasse o banco, em português claro. Né? E era muito importante para eles fazer embaralhar tudo isso para nos chamar de assaltantes, de bandidos comuns. Né? Era muito importante politicamente para eles. Mas eu só sei dizer que a única cela forte da delegacia, lá da 36ª Delegacia, que era onde funcionou a Operação Bandeirantes e depois o DOI-CODE e tal, já tinha um preso lá, e era um preso até comum. Né? Mas ele estava lá, então a gente usaram a cela comum. Fiquei pouquíssimo tempo. Naquela época ele era absolutamente clandestino e ele só funcionava para a gente na repressão propriamente, na porrada propriamente dita, na fase de tortura propriamente dita. Depois nós éramos imediatamente encaminhados para o DOPS. Né? Por exemplo, eu fui preso no dia 30 de setembro. Só que eu fui preso por um organismo clandestino, Operação Bandeirantes. Naquela época era clandestina. Então toda a minha prisão oficial vai acontecer, está registrado, né? Está registrado no dia que eu dei entrada no DOPS. Isso é, no dia que eu fui transferido para o DOPS. Eu não dei entrada, não, eu não fui para lá de livre e espontâneo, não fui andando para lá. Né? Eu fui removido para lá. E no dia 16 de outubro, então toda a minha documentação de prisão é no dia 16 de outubro. Foi ali que eu fui legalizado pelo Estado de exceção, no Estado ditatorial brasileiro. Aqueles depoimentos que eu já havia prestado no Paula, na Operação Bandeirantes, né, sobre tortura e tal, no DOPS, para mim, no meu caso pessoal, cessou quando eu dei entrada no DOPS. Eu não voltei mais à sala de tortura. Né? Porque já estava tudo, na época, todos os depoimentos já estavam feitos, eram meramente para formalizar. Né? O Estado brasileiro assumia a minha prisão. Então, o Estado ditatorial brasileiro assumia a minha prisão. Né? Então, eu fui preso formalmente no dia 16 de outubro. Né? Eu, para não entrar em grandes detalhes sobre a minha trajetória política e tal, lá no DOI-CODE, no DOPS, no Operação Bandeirantes, eu inventei que eu era estudante universitário. Eu fui removido do DOPS para um presídio, o presídio Tiradentes, no dia 4 de novembro de 1969, que é o dia do assassinato do Marighella, porque eles estavam promovendo toda uma série de prisões na nossa organização, até chegar no Marighella propriamente dita, naquele dia. Lógico que então a série de prisões começou antes. Começou até no Rio de Janeiro. Naquela manhã de 4 de novembro, né, eu sou transferido, removido para o presídio Tiradentes, né, que era onde estavam concentrados, no pavilhão 1 do presídio Tiradentes, os presos políticos naquele momento. Né. Ali que eu tive contato com Alípio, ali que eu conheci, Alípio Baiano. Eu também, modéstia à parte, eu também sou baiano. E nós nos aproximamos muito durante toda a cadeia. Em determinado momento, como ele era da ala vermelha do PCdoB e eu da LN,
acusado de militarista, pelo pessoal, mas com posições políticas mais, vou chamar de direita, não no sentido pejorativo, não aceitavam a luta armada naquele momento, nos termos e com as armas que a gente fazia, com a nossa linha política, a Alípio Baiano. E aí a baianidade falou mais alto, né? Sempre falou mais alto, eu sempre muito ligado ao Alípio. Conheci na cadeia, mas muito ligado, né? Muito próximo a ele. Tudo por conta própria. Quem quisesse, de livre e espontânea vontade, poderia fazer. Eu fiz alguns trabalhos. Eu comecei, sempre gostei muito de desenhar. E desenhar não, nem tanto assim, que eu não tinha muito jeito para desenhar. Eu tinha mais jeito para arte, de maneira geral. Eu gostava muito de usar o pontilhismo. Usava pontos, com canetinha nanquim, pontilhando meus trabalhinhos, né? Desde de sempre fiz isso muito. Eu tinha um tio que era desenhista técnico, ele fazia desenho técnico mesmo, e aí ele me dava muito equipamento, muita canetinha de nanquim, penas de tudo quanto é tipo, tudo quanto é bitóvula, quanto é formato, então eu tinha muita coisa em casa. E sempre gostei muito de desenhar e tal. Então fazia pontilhismo. E fiz muito. E na cadeia comecei a fazer muito trabalho assim, pontilhando. Depois eu tive uma ideia, porque tinha muita gente que trabalhava com couro também, no presídio Tiradentes, né? Trabalhava já com couro e pirogravavam o couro. Faziam pequenas inscrições com pirógrafo, né? Que é uma caneta, né? É uma caneta. Aí eu tive a ideia de unir uma coisa a outra. Então, deixar o nanquim e fazer pirogravuras com o fogo, né? Com a caneta de canetinha do pirógrafo, né? Bacana. É espontâneo. Não, já existia, porque tinha muita gente que fazia arte. Eu não fazia arte. O Alípio Baiano, o Tacaoca. Na época, fundamentalmente, os dois, né? No início, né, da prisão. Depois, é lógico, chegou muito mais gente e tal. Eu sempre gostei muito de fazer minhas brincadeiras. Não tinha muito jeito para desenho, não, mas sempre gostei de desenhar. Não precisa ter jeito, não precisa nem saber desenhar para fazer arte, né? E eu fui por aí, na cara de pau, já que eu penso assim, eu vou fazer o que eu quero, registrar algumas coisas. A família, sempre tudo através da família tal, e tudo era pessoal, né? Eu gostava muito de fazer pontilhismo com canetinha nanquim. Desde a rua eu pontilhava, fazia desenho pontilhado. Só que quando eu cheguei na cadeia, eu soube que existia o pirógrafo. E aí eu resolvi, fui eu mesmo que inventei fazer pirogravuras. E o pirógrafo era usado muito precariamente, muito bobamente por todo mundo no Brasil, e particularmente na cadeia. Se fazia pequenos arabescos assim e tal, escrevia alguma coisinha, lembranças de Campos do Jordão. Era feito para só esses detalhes, né? E eu resolvi fazer pirogravura. Já que eu fazia pontilhismo com a canetinha nanquim, eu falei, em vez de eu pontilhar com nanquim, eu vou pontilhar com fogo, com um pirógrafo, né? Não vou dizer que foi só minha, mas a pirogravura de cadeia foi eu que comecei. Porque é a mesma técnica do nanquim. Não é verdade? A gente tinha canetinha de nanquim, eu tinha, mas a gente usava para outros fins, principalmente contato com a organização, com o mundo exterior, através do nanquim. A gente fazia luz. A canetinha nanquim com a pena 01, a gente fazia bilhetinhos minúsculos, extensos, querendo,
porque permitia, sabe, a gente fazia letra microscópica mesmo, particularmente, eu estou falando no meu caso, que tinha jeito para desenho, tinha uma caligrafia boa, e com a canetinha 01, a gente fazia misérias. Porque aí era fácil, depois fechava tudo, fazia uma balinha, como a gente chamava, punha na boca de alguém que se dispusesse a encaminhar para fora e chegava até o destino que a gente sugerisse para quem estivesse transportando aquela nossa mensagem. A gente chamava de bala, né? A nossa balinha, né? Que levava na boca, tal, né? Por isso que era bala. Eu tenho algumas em casa. As que eu dei para minha família, a gente fazia fazia política com as pirogravuras, doando, encaminhando a quem interessava, a gente se interessava em nos aproximar. Então, por exemplo, se tivesse um arcebispo qualquer em São Paulo que fosse visitar a cadeia, porque tinham padres presos na sua cela também, tal, e a gente quisesse prestigiar, homenageá-lo, coisa do gênero, a gente fazia uma pirogravura, né? Uma pirogravura, todos os presos que se interessassem, o pessoal afim, né, assinava no verso aquela pirogravura e a gente doava, presenteava, né, o cidadão totalmente político, mas também de finanças, para manutenção das famílias com menos poder, com dificuldade financeira. Tinham várias famílias que o chefe de família, aquele que trabalhava, que sustentava a família, estava preso. E às vezes tinha 1, 2, 3 filhos pequenos fora. Às vezes a esposa, a companheira, podia não sustentar dignamente, pelo menos, de alguma forma, a família. Então a gente ajudava financeiramente, muita gente. Por exemplo, o Dom Paulo Evaristo Armes, né? Dom Paulo Evaristo Armes. A gente fazia doações também com as nossas assinaturas, tal, para os centros acadêmicos, né, 11 de agosto, tal, né. Tem um livro do 11 de agosto que eles falam do centenário deles lá, que tem a nossa pirogravura lá, e depois, aliás, é uma pirogravura, assim. Com as assinaturas, ele é de frente e verso, porque no verso a gente assinava, tal, né? Fazia uma dedicatória, assinava. Então, no centro acadêmico. Mercedes Sosa, quando esteve no Brasil, me lembro. Casa das Américas, sabe? A gente fazia política com a pirogravura, né? Lógico. E eles não entendiam primeiro como obras, era um artesanato, né? E a gente fazia, teoricamente, como finanças, né, para ajudar as famílias que não tinham condições, né, as famílias o chefe de família, alguém o provedor estava preso, ou a provedora, na verdade, e então a polícia, a repressão sabia, e não era repressão política, era a carceragem de um presídio. Mesmo que fosse um presídio que gradativamente passou a ser presídio político, né, totalmente político, com os 2 pavilhões masculinos e o pavilhão feminino também, tudo com presos políticos, totalmente ocupado por presos políticos, mas a repressão é diferente, não é uma repressão política. Os caras não tinham essa formação de repressão política, não sabiam direito, não davam importância a determinadas coisas. E a gente tomava nossas providências, né? Então, para as mensagens que a gente queria fazer, a gente fazia uma balinha, a gente escrevia com a caneta Nanquim 01, fazia uma balinha pequenininha, toda revestida de plástico, não sei o que, tal, saía na boca de alguém, né? Que podia ser engolida a qualquer momento, por exemplo. Podia haver a tentativa de que ele vomitasse aquilo, mas era sempre muito mais difícil. A repressão política não tinha essa possibilidade política, mesmo durante a ditadura. Grande parte dessas pirogravuras tinha um profundo caráter político. É lógico que
quem estivesse fazendo a sua pirogravura colocava a sua visão política no seu trabalho artístico. Então, por exemplo, parece que o Scavone veio aqui um pouco antes. A orientação política dele, na cadeia particularmente, a partir de dentro da cadeia, passou a ser bastante, a divergir, a se distanciar mais da minha, né? Ele foi preso muito próximo a mim, porque ele foi preso pelo Molipo, mas gradativamente ele foi se afastando do Molipo e assumindo uma outra posição independente, naturalmente, uma coisa natural, não tem o menor problema. Então, mas a imagem refletia muito da cabeça de cada um, de cada autor, né? Então eu procurava fazer uma coisa que tivesse um caráter mais artístico do que que não fosse um realismo socialista, assim, muito, entendeu? Em função de tudo, da minha visão política da minha organização, mesmo que eu tivesse preso, não tivesse mais ligado a nada, mas eu tinha minha concepção pessoal que era afim com aquela visão, né, de mundo e de luta e de processo revolucionário e tal. Então eu fazia uma coisa muito menos realista. O realismo socialista não era uma coisa muito presente no meu trabalho. Eu era uma coisa mais, digamos que poética. Se fosse a linguagem fosse escrita, seria poética, né? Mas muito mais livre, mas com profundo cunho político. Bem, eu fiz todos eles, eu não sei se exatamente esse, porque esse é de outubro, eu estava assim, todos eles eu fiz na penitenciária do Estado, quando eu estava na penitenciária do Estado. Por quê? O que aconteceu? Por que eu tive a chance de fazer esses trabalhos? Eu fiquei 9 meses na penitenciária. Inicialmente, eles transferiram todos os presos que estavam participando de uma greve de fome contra essa política de dispersão dos presos políticos, né? Nós fizemos uma greve de fome protestando contra isso e nós perdemos essa greve, porque eles mantiveram essa dispersão, essa política de dispersão, até porque, por falta de estrutura, tinha muito preso, o presídio Tiradentes não comportava mais tanta gente, para dividir a população carcerária, nós presos políticos, dividir a gente, porque a repressão, dizia que existiam os presos recuperáveis e os irrecuperáveis. Isso é, por critério deles, eles achavam que os que resistiam às arbitrariedades, que resistiam à cadeia, que resistiam à repressão política dentro da cadeia, eram irrecuperáveis. E os mais acomodados, que não tinham essa visão política, né, eles diziam que eram os recuperáveis. Então, para separar os irrecuperáveis dos recuperáveis, eles acentuaram essa política de divisão. Radha Abramo, ela conseguiu sugerir um nome para sei lá, SUDEP, eu não me lembro mais o órgão que tomava conta das penitenciárias do Estado, tal. Ela conseguiu sugerir que um cidadão, professor Silvio, que era um professor de artes plásticas, né, desse um curso de arte na cadeia. A gente não podia desenhar, fazer o nosso trabalho na cela, só na sala de desenho, lá no ateliê, né? E a gente não podia ter grandes contatos com o professor, o Silvio, por isso que eu nem me recordo o nome dele, coitado. Mas, e aquele material não ficava para a gente também, eu nem sabia que, por sorte, dava aula, retirava o material,
Graças a ele, esse material foi parar na mão da Radar Abramo, e graças a Radar Abramo, terminou indo parar com Alípio, que não estava em boas mãos, ficou com Alípio Baiano, não ia. A baianidade aí falava mais alto. Só Deus sabe. Eu pensava que o Alípio, por razões óbvias, tivesse um volume maior. Mas eu deixei com ele, porque o Alípio cumpriu um papel muito importante, né, de preservar todo esse acervo. Eu não me incomodei, deixei com ele lá. Né? O que era meu, eu não quis reivindicar para mim. Né? Claro. Não pertencia mais a mim, era a coleção dele. E ele fazia muito uso bacana, ele ilustrou revistas do PT com esses trabalhos. Enfim, sabe Deus, participava muito de atividades aqui no centro, centros culturais, né, particularmente no Vergueiro, fazia exposições. Né? Durante todo mesmo no período de cadeia, onde eu estava na cadeia, eu tive uma cadeia muito maior do que a dele. Né? Ele saiu em algum momento de 1975, eu fui sair só depois da anistia, né? Porque eu, mal e mal fui anistiado em alguns processos. Nos processos em que ainda estavam tramitando, eu 10 anos depois tinha processo que ainda estava tramitando na justiça, imagina. Então, nesses eu fui anistiado. Naqueles que eu tinha sido condenado mesmo, eu fui condenado, né? Em última instância. Bem, não era Ateliê Radar Abramo. Era o seguinte, a Radar, por alguma razão, alguma proximidade, amizade, eu não sei o quê, era amiga, companheira daquele professor que foi contratado pela penitenciária do Estado de São Paulo a dar aulas de arte na cadeia para os presos, para penitenciária, os presos da penitenciária. Ela me conhecia, ela sabia, eu conhecia meu nome, conhecia, né? E preservou esses meus trabalhos. Por alguma razão, ele deve ter doado a ela esses trabalhos e ela doou para o Alípio, né? Em algum momento. Só existiam 3 presos políticos na cadeia. Eu fui o único dos 3 que fui fazer esse curso, porque era uma opcional. Na penitenciária do Estado é o regime carcerário, é o regime penitenciário, que é ultra rigoroso, é o mais rigoroso dos regimes penitenciários. Né? Então você tem que fazer uma solicitação para a diretoria de segurança da penitenciária, solicitando qualquer coisa que você tenha interesse em fazer. Eles oferecem algumas coisas. Oferecem trabalho para quem quer trabalhar, oferecem cursos para quem quer fazer, vários cursos. Eu, por exemplo, fiz curso lá dentro, eu fiz curso de torneiro mecânico. Eu não contei para eles que a minha ideia era fazer armamento, aprender a fazer uma granada, aprender a fazer uma arma, tornear uma arma para mim, caseira, né? Mas eu fiz curso de torneiro mecânico. Não concluí porque eu terminei saindo da penitenciária em 9 meses, né? Era só arte. Você ganhava um material, ele oferecia guache, aquarela, ele oferecia giz, nanquim, ele oferecia o que você quisesse. Colocava à disposição dos presos que estavam ali participando do curso, entendeu? Vários materiais de arte, não era só manual, porque era uma penitenciária do Estado. Só existiam 3 presos políticos ali dentro. Eu preso, eu fui atingido lá também, porque a bala mata alguém na cadeia ou na rua ali e pega um outro preso lá atrás, um preso que está lá atrás na cadeia, tá vendo? O preso lá de trás sou eu. E o que termina sendo atingido ali na rua é meu tio, João Carlos Cavalcante Reis, né? que é assassinado aí. Quer dizer, a gente não sabe dizer se ele foi assassinado aí, calcula que não, porque esse tiroteio aconteceu em algum momento no dia, sei lá, 30, não me lembro mais, depois você vê.
João Carlos Cavalcante Reis, o nome dele. Ele foi assassinado, entrou num tiroteio e foi alvejado na manhã de um determinado dia, de 1972, né? E foi encaminhado para o Hospital das Clínicas na madrugada do dia seguinte, no início da madrugada do dia seguinte, meia-noite e pouquinho e tal, e logo em seguida faleceu. No meio do caminho, sabe Deus o que aconteceu. Quando um outro tio meu, irmão dele, já mais velho, foi ver para reconhecer o corpo, tal, ele tinha toda uma rajada de metralhadora no corpo. E começava na perna, subia, e o último era no olho. E então, foi um pouco isso, essa história que eu quis contar com esse desenho. Alguém sendo abatido na rua e a bala indo esbarrar em alguém preso lá no fundo, né? Que é isso aí, né? Porque eu também fui bastante atingido por isso. Eu me sentia terrível, né? Terrível, imagine. Um cara que tinha crescido comigo, era meu tio, mas era também meu irmão. Ele era um ano mais velho do que eu, né? E desde pequenininho a família ensinou que eu chamasse ele de meu tio. Sou baiano, então era meu tio João Carlos, né? Um modo baiano de falar meu tio, né? E porque eles riam, brincavam, tal, mas eu era tio e sobrinho mesmo, de verdade, né? Criado como irmãos, né? E quando eu soube dessa morte foi um negócio terrível, trágico para mim. E eu inocentemente eu tinha que, na minha cabeça, eu estava na penitenciária do Estado, né? Na minha cabeça eu tinha que disfarçar que eu pudesse saber daquela morte e que eu pudesse ter alguma ligação com ela, política, né? Então eu tinha que ter vida normal durante o dia e quando eu ia para a cela de noite é que eu tinha a chance de chorar. Terrível. Por isso é que é isso aí, eu fui atingido também, porque foi terrível, um períodozinho curtíssimo, mas terrível de cadeia, onde na minha cabeça eu tinha que esconder que eu era sobrinho de João Carlos, né? E estava tudo esclarecido, tudo entregue, né? Lógico que a polícia sabia. O cara escravo da grana, né? Então, a situação terrível. E a minha mão, repare que é a minha. É a minha aqui. Porque eu não sei desenhar. Eu desenho muito mal. Então, uma forma de ter um modelo é pegar a minha mesmo aqui, ó. Tá lá. Acorrentado à grana, né? Acorrentado à grana. Por força da sobrevivência. Uma vez eu fui levado para a auditoria militar para responder algum processo, né? Participar da audiência de algum processo que eu estava sendo condenado ali. E eu estava algemado numa sala, a gente chegou muito cedo na auditoria militar, né, para responder aquele processo e tal. Eu estava algemado com as mãos para trás e a escolta me colocou num canto qualquer. Tal. Só que naquele canto tinha uma estantezinha daquele, tipo uma cantoneirazinha assim. E quando eu olho ali para cima da cantoneira, tinha um carimbo, num berço de carimbo, que era o carimbo da auditoria, que era usado para liberar nossos livros, os livros que poderiam entrar no presídio. Quando eu vejo aquilo, eu falei, nossa, olha, que achado. Né? Aí eu estava algemado com as mãos para trás, eu só levantei um pouco mais o braço aqui, peguei o carimbo, descolei
descolei o carimbo propriamente dito do cabo, peguei a borrachinha do carimbo, botei dentro da minha cueca aqui, né, aqui atrás, né? E aquele carimbo era muito importante para a cadeia, porque era com aquele carimbo que a auditoria militar, o tribunal, né, a auditoria militar, autorizava a entrada de livros na cadeia. Então, todos os livros que, por acaso, alguém tivesse, que fosse clandestino, tivesse entrado ali por razões transversas, né, sem seguir a tramitação legal normal, a gente podia carimbar e estava autorizado. Né? A partir dali, era um livro que estava legalizado. Eu levei. Primeiro eu escondi na mão e tentei me aventurar. Depois a gente já estava no presídio do Barro Branco, que é construído. O Barro Branco é onde tem o presídio da Polícia Militar de São Paulo. Pois bem, fizeram um presídio dentro das muralhas do Barro Branco, fizeram um presídio político lá. Era um presídio dentro de um presídio, com muralha, com guarda de muralha, tal, tudo dentro de uma cadeia já murada. Era duplamente preso, mas como a gente não estava ali dentro quieto, não tinha problema nenhum.